Yuri Alberto só volta a jogar em novembro. Será? Vamos conversar um pouco sobre isso? Prazer, caso você não me conheça, eu sou Bianca Molina, sou jornalista e estou repórter e setorista do Corinthians. Esse é o canal da Bibi, fofo, né? Então fica à vontade, chega mais. Por enquanto, tudo ainda é mato. Eu comecei a regar as primeiras plantinhas. Então, para fortalecer, deixa aquele like, te inscreve no canal e se gostar do vídeo, sem pressão, não precisa ser agora. No final desse vídeo, compartilha com alguém pra gente ir crescendo de pouquinho a pouquinho. Se você é corintiano ou corintiana, deve ter sido impactado pela manchete do Globoesporte.com, que trazia a informação de que um médico datava ali uma possibilidade, uma expectativa de retorno do Yuri Alberto aos gramados para o mês de novembro. A gente está em agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses então para frente. A galera deu uma assustada muito porque novembro é reta final de temporada, ele perderia muita coisa importante. Campeonato Brasileiro, segundo turno e também Copa do Brasil. Acontece que é importante a gente falar que estamos na era das fake news. E não, a matéria do Globoesporte.com não é uma fake news. Inclusive, ela é muito boa dentro do que ela se propõe. Mas essa era das fake news, ela só acontece porque as pessoas cada vez leem menos, se aprofundam menos, tentam cada vez menos entender todo o contexto. E é o caso dessa matéria. Eu vi muita gente compartilhando apenas a manchete, porque a manchete ela traz uma informação, uma possibilidade bastante impactante. Mas essa galera, muitas vezes, não todo mundo, claro, não leu o texto da matéria. E aí pareceu que o médico do Corinthians estava datando o retorno do Yuri só para novembro. E não, foi um especialista ouvido pelo Globoesporte.com. Vocês devem saber que especialistas de uma mesma área podem ter diferentes opiniões. Não sei se vocês já passaram por algum tipo de cirurgia. Eu, por exemplo, já coloquei prótese mamária. Tinha especialista que dizia que eu poderia colocar 400 ml. Tinha especialista que dizia que meu corpo só ia aguentar 300 ml. Tinha especialista que achava que 230 era o bastante para eu ficar confortável pelo tamanho do meu tórax. Então, especialistas numa mesma área podem ter visões e expectativas, entendimentos, compreensões diferentes sobre o mesmo assunto. O que o Globoesporte.com fez foi procurar algum especialista, já que o Corinthians mesmo ele não coloca uma data, né, de retorno em nenhum caso de lesão, de recuperação de cirurgia, nada. Então o Globoesporte.com foi ouvir um especialista, o que é ótimo e é muito importante, até porque hérnia inguinal não faz parte do nosso dia a dia do futebol, ainda que muitos, fiz meu dever de casa aqui, muitos jogadores ao longo dos últimos anos, na última década especialmente, passaram por cirurgia de correção de hernia inguinal. Então é muito importante que os portais, que as televisões, né, que as rádios, elas procurem especialistas que possam dar uma elucidada, uma esclarecida para a gente, para nós jornalistas e também para o torcedor comum, que muitas vezes foge do nosso conhecimento assuntos tão específicos. Isso é uma coisa importante. É louco ser jornalista esportiva e precisar me aprofundar sobre assuntos muito específicos de outras áreas, ora jurídicos, ora econômicos, ora administrativos, ora médicos, clínicos e tudo mais. Mas é isso, a hernia inguinal ela acontece até com uma certa frequência. Quando eu fui estudar, pesquisar aqui outros casos, até me espantei. E para cada corpo, para cada caso e até para cada cirurgia, procedimento cirúrgico, ela tem recuperação diferente, porque existe mais de um tipo de procedimento cirúrgico que pode ser realizado num atleta para correção de hérnia inguinal. E apesar desse ser o terceiro caso de hérnia inguinal do elenco do Corinthians só na temporada de 2025, em nada tem a ver com o departamento de futebol, de preparação física, médico, fisiológico do Corinthians. Nada, uma mera coincidência acontece. Inclusive pesquisando, se a gente vai ver os portais especialistas em hérnia, né, sites de clínicas que são especialistas nisso, existe uma coisa que é chamada hérnia do atleta. Todo atleta, os homens em geral, eles têm uma propensão a ter a hérnia inguinal. Pode ser porque eles estão com sobrepeso ou pode ser porque eles exercem atividades, eles fazem atividades físicas em excesso, grande impacto, grande volume. No caso dos atletas, eles se enquadram nisso. Tem jogador que passa a vida sentindo a dor, o incômodo da hérnia inguinal.
muitos não fazem a cirurgia. Alguns já entendem que a cirurgia ela pode ser um facilitador a médio e longo prazo. E aí nesse vídeo eu vou tentar explicar por quê. Então vamos falar sobre o Yuri. O Yuri, ele fez a cirurgia entre o dia 12 e o dia 13, né, na madrugada agora de agosto, certo? O Gustavo Henrique, dentro do mesmo clube, mas sempre lembrando, são biotipos diferentes, corpos diferentes, momentos diferentes, ele fez essa cirurgia no dia 2 de maio. E no dia 4 de junho, ele começou o processo de transição física. E no dia 13 de julho, ele voltou aos gramados porque a gente teve aquele espaçamento do Mundial de Clubes. Ele não poderia voltar antes mesmo se ele estivesse pronto. Então, mas vamos botar que ele não estava pronto? Então ele ficou 2 meses e 10 dias fora. Se o Yuri ficar 2 meses e 10 dias fora, o Yuri vai voltar no final do mês de outubro, certo? O Hugo, lateral do Corinthians, ele fez no dia 18 de julho. A gente está no dia 15 de agosto, vai fazer um mês, ele ainda não começou o processo de transição física, mas está dentro do esperado, certo? Busquei aqui uns outros nomes pra gente pensar que, tipo, tem de tudo. Tem gente que volta super rápido e tem gente que demora muito a voltar. O Marquinhos Gabriel, lembram? Saudades? Não? Sim, imagino que sim, né? Até porque o ano é especial, 2017. O Marquinhos Gabriel, no Corinthians em 2017, ele teve uma hernia inguinal e passou por cirurgia no dia do meu aniversário, inclusive, dia 13 de março, e no dia 9 de abril ele já estava de volta. Ou seja, rápido, menos de um mês. O Kaique França, sabe o Kaique França? Goleiro, era do Corinthians, tá no Sport. Em 2021, no Corinthians, ele passou por uma cirurgia de correção de hernia inguinal e em um mês ele estava de volta. Claro, é diferente, não estava de volta jogando, estava de volta aos treinamentos, mas enfim, estava de volta. O Alex também passou pelo Corinthians, mas no Internacional, lá entre 2006 e 2007, ele teve hernia inguinal e ficou 45 dias fora, 1 mês e 15 dias. O Ferreirinha, no Grêmio, também lá em Porto Alegre, ele fez a cirurgia no dia 11 de maio e ele voltou a jogar no dia 3 de julho, ou seja, também 1 mês e 20 dias por aí, né? O Rafael Marques, no Cruzeiro, em 2017, ele fez a cirurgia no dia 11 de agosto e no dia 21 de setembro ele estava jogando, 1 mês e 10 dias depois. Já o Zaratio, no Galo, ano passado, em 2024, ele fez a cirurgia no dia 26 de agosto e ele só começou a transição no dia 25 de outubro, ou seja, quase 2 meses depois. O Zaratio demorou bastante, ele volta a jogar 3 meses depois, aí é aquilo que a gente falou. Dentro de cada realidade de elenco, aí até de recuperação física, né, de aquele momento que tu volta para a transição, os trabalhos realizados, como o teu corpo se porta e tudo mais. Então temos gente que voltou em menos de 1 mês e temos gente que voltou em quase 3 meses. Por que eu trago tudo isso? Para não haver desespero. A gente não sabe quando o Yuri volta. É importante ouvir os especialistas, é muito importante porque eles aclaram para a gente situações que a gente não domina, mas não façam disso uma terra arrasada. A gente tem que ficar acompanhando a evolução, torcer para que mais uma vez o Yuri Alberto tenha aqueles momentos de Highlander dele, né, que ele consiga se recuperar muito rápido. É um cara bastante dedicado, é um cara muito respeitador de rotina, de sono, de trabalho, dosagem de trabalho, de alimentação. Todo mundo que trabalha ou já trabalhou no staff do Yuri, ou mesmo com ele em diversos clubes, fala isso, ressalta isso. E é um cara bastante obstinado, né, esportivamente falando, acabou de renovar contrato com o Corinthians, sabe da importância que tem. Tudo isso, no final das contas, pode dar uma pesada e, claro, o momento do clube, a necessidade do clube de ter a presença do Yuri pode ajudar sim. Se ele trabalhar bem o mental, fortalecer bem o corpo, respeitar esse momento, né, um momento inicial de repouso e aí depois de retorno gradual, aos pouquinhos, não acelerar os processos. Talvez o Yuri volte antes. Talvez o Yuri volte só em novembro? Talvez o Yuri volte só em novembro. Mas eu quis trazer para vocês esses números, essas informações, essa pesquisa para mostrar que os jogadores se recuperam de uma mesma lesão, de uma mesma cirurgia, de um mesmo procedimento cirúrgico em diferentes prazos, diferentes tempos, diferentes jeitos, voltam diferentes, então a gente não pode nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É ótimo ouvir especialistas, é muito importante mesmo, mas não façam terra arrasada. Talvez o Yuri surpreenda a gente mais uma vez, mas talvez de fato ele volte só em novembro e aí papaizinho vai ser
um senhor nos acuda. Olha, eu não sei como esse vídeo passou muito rápido, muito, muito rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De vez em quando eu vou trazer algumas coisas mais para esclarecer alguns pontos de dúvida, tentar junto com vocês entender melhor algumas coisas. Importante dizer que tem, já falei, né, que tem gente que não faz essa cirurgia nunca. O Diego Souza, ele passa por essa cirurgia quando ele tá no Grêmio. Demora bastante. Esse tempos o Dunga fez essa cirurgia. Quando o Rafael Marques fez no Cruzeiro, ele falou que já estava há um tempo incomodado com essa dor e que poderia seguir adiante, só que ela traz uma dor às vezes em excesso e também traz uma limitação de movimento. Então, às vezes, resolver com a cirurgia pode dar uma atalhada no caminho, assim, tipo, putz, vou abrir mão de 1 mês, 2 meses, para depois voltar melhor, porque essa limitação de movimento e limitação por conta da dor, muitas vezes ela pode impedir que aquele jogador, aquele atleta exerça o melhor rendimento esportivo que ele puder entregar para o time, para a equipe que ele defenda. Show? Se você gostou desse vídeo, não esquece, manda para uma pessoa já tá ótimo. Deixa o teu like, te inscreve, ainda tudo é mato, mas em breve isso aqui ó, vai estar florido demais. Um beijo, se cuidem.